Nós vamos ler o livro dos Salmos, capítulo 116. O verso 15 está aí registrado no boletim, que é um texto muito reconhecido por nós, como um texto de consolo, de conforto. Eu vou ler o Salmo 116. Peço licença aos irmãos para fazer uma pensagem aqui, por conta do nosso tempo. Então, eu vou pensar os versos 1 ao 4, depois vou saltar 8, 9 e 15. Mas recomendo a todas as pessoas que aqui estão, leiam esse texto num outro momento, vale a pena lê-lo completamente. Assim diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Verso 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Verso 15. Vamos ler juntos? Preciosa. Queridos irmãos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, por várias questões, por vários aspectos. Dentre todos esses aspectos, esse é um texto de ação de graças. Esse é um texto de movimento de graças. Esse é um texto de expressão de graças. Esse é um texto de ebulição de graças. Esse é um texto que imprime, através de palavras, nas paredes virtuais da alma humana, significância, relevância para a mente e o coração daquele que sofre. E o salmista, ele caminha entre as palavras, mostrando o que sente. Ele dá um testemunho, mas tão profundamente tocante, que ele vai mostrando que a vida dele passou por uma ambiguidade, por experiências. Ele vai nos mostrando que ele esteve em situações, em circunstâncias, que ele pensou, chegou a minha hora. E o que mais chama a minha atenção é que nesse ato testemunhal, ele dizendo, chegou a minha hora, ele foi dizendo que quando ele esperava que a morte chegasse para ele recebeu livramento. E o que vem ao meu coração, meus amados irmãos, é que indizivelmente todos nós aqui passamos diuturnamente por livramentos. Alguns têm uma agenda muito cheia, outros têm uma intensidade de vida tão profunda que não conseguem parar para refletir acerca do sentido da vida. E quando nós olhamos para a experiência desse salmista, enche o meu coração de gozo, de alegria, de paz, de expectativa, que eu não me desvie deste caminho. Porque o salmista disse que estava tudo bem comigo, era uma relação de amor. A sensação cultica que esse texto me passa é que ele tem uma relação tão íntima e tão profunda com Deus, que o diálogo dele com Deus é algo sem nenhum tipo de protocolo. Ele não está lidando com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está lidando com o seu Deus. E ele declara, sabe por que eu amo a Deus? Sabe onde é que está alicerçado o meu caso de amor com Deus? Ele começa a dizer aqui, e é tão poético, e essa poesia nos remete a pensar na cruz do Calvário. Então ele diz, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E o que me chama a atenção nesse texto também é que há vozes na alma desse salmista. Há voz que sai em forma de sonorização. Mas ele mesmo disse que há uma voz que foi sufocada na sonorização, mas a alma dele gritava, porque havia cordas, havia tirantes de couro apertando a sua alma, e ele busca uma figura de linguagem, ele busca uma expressão, algo para dizer o que ele estava sentindo, e ele não tinha experiência com o inferno, porque ele era salvo em Cristo Jesus, mas por tudo que ele ouvia falar na Bíblia acerca do inferno, ele diz, o que eu estou sentindo é infernal.
O inferno está me apertando. É uma opressão. Ele vai conduzindo as falas, dizendo que Deus tinha hábito de inclinar o ouvido para ele. E ele diz assim, porque Deus se relaciona comigo, porque eu me invoco e ele olha para mim. E Deus se inclinar para mim, isso é um negócio fantástico. Não tem explicação, isso é um antropopatismo. E ele diz que Deus se inclinava para ele. E eu vi o clamor do coração dele. Até aí, meus irmãos, ele encontra na sua experiência angústia, porque angústia não inventaram o aparelho para encontrar a cara da angústia, só sabe o que é angústia, o angustiado ou a angustiada. E esse salmista diz, eu estava angustiado, mas foi uma angústia tão profunda que era como se fosse algo infernal. E eu encontrei nessa angústia aperto e tristeza. Diante desse testemunho dele, ele muda o cenário, ele muda a página, ele diz, rapaz, nesse momento eu invoquei o Senhor. Senhor, livra minha alma. E ele começa a orar. Mas eu faço a leitura do verso 8, quando ele diz assim, foi tão marcante quando eu convidei a minha alma para voltar, que eu recebi um milagre. O Senhor me livrou da morte. A minha alma foi liberta da morte. Os meus olhos foram livres das lágrimas. E os meus pés da queda. Observe que esses 3 livramentos que veio para a vida desse moço, dava a ele um novo sentido. O novo sentido que a vida dele recebia é que a vida é sem morte, sem queda e sem angústia. Eu fui livre da morte. Eu fui livre da queda. Eu fui livre da angústia, do sofrimento e das lágrimas. Essa era a sensação do coração dele. A experiência cristã, às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós achamos que quem morre é só o filho do vizinho. A gente acha, às vezes, que os problemas batem a porta daquela pessoa. Mas, meu irmão, Tiago disse que tem um dia mau. E esse salmista vai sendo conduzido, as suas expressões são conduzidas a se aproximar de Deus. Então ele diz, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Bom, olhando para esse texto, vem ao meu coração a seguinte ideia. Resolveu seus problemas, livre das mortes, física, espiritual e emocionalmente falando, livre da angústia, sossego total. Passam alguns capítulos, ele está andando na presença do Senhor, na terra dos viventes. Os capítulos passam e vem um versículo arrebatador. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Podemos repetir juntos? Preciosa. Tem um versículo que diz que Deus olha com pesar para a morte dos santos. O que esse texto está querendo nos dizer é o seguinte, é muito precioso o olhar de Deus para um filho seu que morre. Em outras palavras, no mercado cambial é muito caro. As pedras preciosas não conseguem dimensionar o valor, a preciosidade, como isso pesa aos olhos de Deus. E quando vamos buscar nos olhos humanos uma palavra para tentar equacionar esse pensamento, essa estrutura bíblica, é preciosa a que ponto? Meus irmãos, nós só encontramos o sacrifício na cruz do Calvário. É a única riqueza que é compatível com o olhar de Deus. A cruz do Calvário, quando olhamos para ela, ressignificando esse texto, a cruz do Calvário foi o preço que o Senhor pagou pela minha vida e pela sua vida. Amém, meus irmãos? Porque a morte acontece quando nós não encaramos a verdadeira vida. E quando eu não encaro a verdadeira vida, quando eu vivo sem a verdadeira vida, na verdade é morte. É questão de tempo. Porque com Jesus é vida eterna. Sem Jesus é sofrimento eterno. Eu peço desculpas se de alguma forma as minhas palavras parecem um pouco duras, mas o meu sonho é ver todos vocês e vocês deixando essa terra com Jesus. Porque deixar essa terra com Jesus também faz as pessoas derramar lágrimas. E com Jesus também. Mas quem deixa essa terra com Jesus, deixa com seus familiares,
deixa com seus amigos a certeza, convicção de que esta pessoa está no céu com Jesus. E quem está indo no céu com Jesus está num lugar melhor do que nós. Amém, meus irmãos?